livro de João, capítulo 3, e o versículo 5, que nos diz o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o batismo. Olá amigos, vamos seguir nossa jornada. Hoje nós vamos falar sobre um importante tema dentro do cristianismo. Na verdade, este é o último vídeo dessa série Estudos Bíblicos. Você pode acompanhar todos os outros vídeos que nós já gravamos a respeito dessa série Estudos Bíblicos. Eu vou deixar aqui nos cards uma playlist para você poder acompanhar e assistir todos os vídeos, desde o primeiro falando sobre a Bíblia até esse último vídeo aqui falando sobre o batismo. Esse verso que nós lemos aqui inicialmente está no livro de João, capítulo 3, e o versículo 5. Nicodemos era um importante personagem dos dias de Jesus. Ele fazia parte do Sinédrio e era um grupo seleto de pessoas daquela sociedade. Entretanto, esse homem ele tinha o forte desejo de ter um encontro com Jesus. Porém, pelo seu elevado cargo, ele foi ter com Jesus pela madrugada. E isso fez com que aquele encontro mudasse para sempre a sua vida. Quando nós falamos a respeito do batismo, é necessário nós levarmos em consideração 3 pontos que eu gostaria de responder para você neste vídeo. Por que eu devo ser batizado? Essa é uma das primeiras perguntas que surgem na cabeça das pessoas quando nós falamos a respeito do batismo. A outra pergunta é: o que significa o batismo? Esse simbolismo, ainda hoje, ele tem o seu significado? Ele é válido? O que a Bíblia diz a respeito? A outra pergunta que vamos responder neste vídeo é justamente: quais requisitos eu preciso cumprir para me ser batizado? Aqui no livro de Mateus, capítulo 3, e o versículo 16, nos mostra um importante relato que nos diz o seguinte, eu gostaria de compartilhar com você. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Este relato ele é muito importante dentro deste assunto, porque muitas pessoas às vezes perguntam, ora, se o batismo é para aquele que é pecador e significa a morte e ressurreição dele para uma nova vida, por que Jesus foi batizado, já que ele não tinha pecado? Você deve se recordar da história de Dimas, o ladrão da cruz. Dimas não teve a oportunidade de ser batizado. O batismo de Jesus, primeiro, foi para nos dar o exemplo. Segundo, em lugar de todos aqueles que, como Dimas, não terão a oportunidade de se batizar, mesmo que conheçam a Jesus. Eles poderão crer, mas não tendo a oportunidade. O batismo de Jesus foi também em lugar desses. Outro ponto que nós precisamos entender dentro deste estudo é justamente o que nós havíamos perguntado inicialmente. Por que devo ser batizado? O batismo ele é uma aliança que você faz com Cristo. Na verdade, eu vou ilustrar isso para você para ficar mais claro. Quando se está namorando, há sempre a promessa de quê? Do casamento. Entretanto, quando você vai conhecendo a Bíblia cada vez mais, esse conhecer Jesus, ele vai se tornando cada vez mais estreito. Isso vai causando uma aproximação entre você e Deus. Entretanto, é necessário que haja um selamento dessa união. E esse selamento é justamente o quê? O batismo. É como se fosse o seu casamento entre você e Jesus. A partir desse momento, você passa a ter uma nova natureza, chamada natureza do Espírito. Como o primeiro verso que nós lemos aqui no início, que diz o seguinte: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A partir do batismo, você passa a ter esse nascimento de maneira diária. Todos os dias você precisa nascer também do Espírito. O que significa o batismo? Essa foi a segunda pergunta e eu gostaria de responder para você lendo aqui no livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 4, que nos diz o seguinte: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Donato, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que o batismo ele significa justamente isso, a morte do velho homem para o nascimento de uma nova vida, ou seja, você agora passa a viver a vida de acordo à vontade de Deus. Eu gostaria de concluir o nosso estudo nessa manhã fazendo a leitura aqui de Mateus capítulo 28 e o versículo 20,
e Marcos 16:16, que nos diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Com esse verso, eu gostaria de responder a última pergunta que foi feita. Quais requisitos eu devo cumprir para o batismo? Quem sabe eu esteja falando nesse momento alguém que já conhece a palavra de Deus, alguém que esteja estudando a palavra de Deus e que, por estudar, se aprofundou um pouquinho mais e entende que é necessário você também selar esse compromisso com Cristo através do batismo. O batismo, ele não é o fim da jornada. Ele é apenas o começo. Ele é onde você dá um novo passo nessa caminhada com Cristo. No livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, nos diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. O batismo, ele é um requisito indispensável no nosso processo na caminhada cristã. É preciso que, ao crer, nós selemos esse compromisso através do batismo, porque ele significa o casamento com Cristo. E ao estar falando a você nesse momento, eu gostaria de fazer um importante apelo ao seu coração. Se você já estudou a Bíblia, se você compreende que esse é o momento oportuno, não deixe passar a oportunidade. Se Deus tem falado ao seu coração através dos estudos que você fez, da compreensão que você tem da Bíblia, não se demore. Certa vez, Deus havia impressionado o coração de Filipe a acompanhar alguém que estudava as Escrituras. Talvez você conheça essa história. O eunuco de Candace, seguindo de volta para sua terra, ele lia o profeta Isaías. De repente, Filipe chega e começa a explicar para ele ali rapidamente as Escrituras. Compreendendo as Escrituras e sendo tocado profundamente no seu coração, eles chegam em um determinado lugar onde havia água. E ele então, de maneira ousada, ele pergunta para Filipe: ali há água, o que impede de eu ser batizado? Porque ele havia crido, ele havia compreendido o plano de Deus para a sua vida. Quem sabe você também tenha compreendido o plano de Deus para a sua vida e entenda que esse é o momento oportuno para você também selar esse compromisso através do batismo. Então eu faço uma pergunta para você, a mesma pergunta que Paulo fez. Ele disse o seguinte: por que te demoras? Não deixe passar esse momento, essa oportunidade. Se o Espírito Santo tem impressionado o seu coração, não deixe passar. Aproveite essa oportunidade e cele esse casamento com Cristo. Em nome de Jesus. Amém.